Fala, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo de hoje eu quero reagir novamente a um vídeo do Carlinhos Maia com Pablo Marçal, que ele falou uma coisa muito interessante, e que assim, geralmente a gente que não compreende o contexto e a explicação de certos versículos, a gente tende a escolher ele e usar ele conforme aquilo que a gente interpreta. Mas cada versículo ele tem o seu significado, uma interpretação, um contexto, né? Mas eu quero mostrar o vídeo para vocês e reagir a esse vídeo do Carlos Maia. Mas como eu acredito, assim, como Deus usa os loucos pra confundir o santo, eu sei que uma hora ou outra ele vai querer voltar. Vai, né? Você acredita nisso? Claro, vai querer voltar. Eu, sendo ele, tinha voltado faz tempo. Falta uma nação, o Carlinhos, está lá em Mateus 21, 42 e 24, 14, fala que quando uma nação se levantar em testemunho ao reino, então virá o fim. É um gatilho que, se não for acionado, não é sobre ele falar que volta ou não volta, depende de nós. Seria basicamente isso. Porque o Carlinhos Maia, ele fala assim o seguinte, que Deus usa os loucos, né? Que seria essa passagem aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 27, que diz assim, que Deus escolheu aquilo que parece loucura para o mundo, para que envergonhar aquele que se acha sábio. Ou seja, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Tem muita gente que usa esse texto, já vi na internet, dizendo assim, eu sou doido assim, eu sou dessa forma, vou continuar dessa forma, não preciso mudar e Deus me usa do jeito que eu sou. Não. Jesus fala em João 3,7 que tem que nascer de novo. Fala que devemos ter prudência da forma de falar. A Bíblia diz que às vezes a maior sabedoria está calada. Então as pessoas acabam puxando a interpretação para elas mesmas. Jesus me usa, mas eu não preciso renunciar, ou certas ideias que as pessoas trazem, né? Mas esse versículo, ele, na verdade, está querendo dizer o seguinte, que a Bíblia diz que Deus usa os loucos para confundir os sábios, para que todos aprendam a ter humildade. Ninguém pode salvar pela sua própria sabedoria. Por isso que o Carlinhos Maia acaba tendo uma certa interpretação pessoal dele, até porque ele já tratou a Bíblia como velharia, né? Como se não prestasse por causa do confronto em relação à homossexualidade. Que aí é uma coisa interessante que as pessoas muito fazem. E eu acredito que o Carlinhos Maia, ele tem um certo temor de Deus, ele quer acreditar em Deus. Só que para a gente acreditar no Senhor Jesus, na verdade de quem ele é, eu tenho que acreditar no que a palavra de Deus diz como fundamento de verdade. O meu fundamento como cristão é crer na palavra, ela é inerrante, ela é infalível. A palavra de Deus diz que céus e terras passarão, mas a minha palavra ela permanecerá sobre toda a eternidade. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Só que a palavra confronta a homossexualidade, né? E ele é um cara rico, famoso, né? Junto com o Lucas também, acompanho eles. E literalmente essa é a parte mais difícil. Para você crer na Bíblia, você vai ter que renunciar a muitas coisas da sua vida. Não estou aqui só querendo dizer a questão da sexualidade, não. Porque Hebreus capítulo 4 vai dizer que Deus ele se compadece de como somos tentados. Porque vamos ser tentados, principalmente no momento que a gente renunciar e que a gente buscar a vida de santidade. Porque Hebreus 12:14 diz que segue a paz com todos, mas sem a santidade é o qual ninguém verá a Deus. E a santidade é você ser separado para o uso exclusivo de Deus. E isso implica na nossa vida moral e sexual. Não podemos mais fazer tudo o que queremos, né? Então, esse texto fala que o pecado mais difícil de se arrepender é aquele de servir a nós mesmos. Ou seja, a gente quer satisfazer as nossas vontades, a nossa carne. Então, há uma resistência muito grande dele acreditar na palavra em sua totalidade pelo fato dele viver como homossexual, gostar de viver assim e não querer abrir mão desse padrão de vida. Por isso que é interessante, porque uma hora eu reconheço que Jesus existe, tenho temor a ele, mas nego a palavra dele, porque me confronta. E acaba usando um versículo dessa própria palavra que ele tratou como velharia
para poder trazer uma interpretação pessoal dele, né? Sobre Deus usar as coisas loucas. Eu até compreendo, e deixo aqui, que uma interpretação, né, sobre essa passagem, eu gosto de pensar no seguinte. Deus usa as coisas loucas. Vamos dar um exemplo. Um grande testemunho, pastor Flávio Amaral, ex-travesti. Ele foi travesti, ele já foi dono de boate, ele já cafetinou, ele viveu mundão, viveu tudo que toda a sociedade poderia olhar para ele e dizer assim, esse aí não tem jeito, esse aí tem vida torta, esse aí está condenado, né? Só que Jesus gosta desses que são improváveis para torná-los prováveis. Aí Jesus entra na vida do pastor Flávio, transforma a vida dele, se torna nova criatura em Cristo, muda a vida dele, torna quem ele deveria ser desde o início, como filho, né, como servo de Cristo, fazendo a obra de Deus. Hoje é pastor, é casado, tem uma filha, tem um ministério e ajuda outros rapazes que estão no mundo homoafetivo, ou transexuais, ou travestis, que querem mudar de vida, né? Então, quem hoje vê a vida dele, fica sem conseguir compreender como que ele deixou de ser quem ele era e está sendo quem ele é hoje. E isso confunde as pessoas. E isso é uma interpretação que eu tenho de Deus usar as coisas loucas para confundir as sábias. Quantos pastores ou pessoas, irmãs da igreja, que às vezes não acreditam que alguém que foi homossexual pode deixar de ser homossexual? E aí simplesmente vê um testemunho de vida desse, confunde até essas pessoas. E o nome de Deus é glorificado. Só que o nome de Deus é glorificado quando há uma mudança de comportamento. Quando eu estou buscando a santidade. Quando aquele que, por exemplo, mentia, parou de mentir. Que aquele que se prostituía, parou de se prostituir. Que aquele que um dia viveu na homossexualidade, deixou de ser homossexual e está vivendo uma vida com Deus. Alguns podem casar e outros não, vão buscar a santidade, porque casamento é propósito. É uma instituição de Deus chamada família. E é um ministério. Então, quem não casar vai seguir uma vida em devoção para Deus, né? Então, é muito interessante a gente buscar a interpretação da palavra e compreender aquilo que ela diz. Porque tem coisas que não são de forma literal. Tem coisas que você tem que ver se é uma parábola, se é uma explicação direta para os dias de hoje. Então, nesse vídeo hoje eu queria dizer isso. Eu oro para que Carlinhos conheça Jesus de verdade, que ele seja um grande testemunho para a glória de Deus. Só que o evangelho é um confronto para nós mesmos. Lucas 9:23, Jesus diz a qualquer um que se alguém quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Viver uma vida com Jesus é uma vida de renúncias. Até para mim mesmo, por exemplo. Vivi 12 anos na homossexualidade, né, como já falei aqui. Fui drag queen rainha da parada gay. Tive um encontro com Jesus, o batismo com o Espírito Santo em casa, né? E com isso, depois, eu não consegui mais ser o mesmo. Escutei o Espírito Santo falar comigo, me convencer que viver a homossexualidade era algo contrário do que Deus tinha para mim, que Ele tinha algo novo na minha vida. E com esse processo já de 5 anos, deixei de trabalhar em grandes salões que eu trabalhava e hoje estou focando em fazendo a obra de Deus, que inclusive dia 8 estou indo agora para o Piauí, Piauí, e volto dia 14, na viagem missionária da igreja. E dia 14 vou partir para Brasília, que eu vou encontrar com o pastor Flávio lá, e na casa da Netinha, e vamos junto com a Andréa também, e vamos para Belém, fazer um congresso lá. E vai ser uma bênção. E a minha vida hoje está voltada a fazer a obra de Deus, em estar indo nas igrejas, pregando a palavra, vivendo esse momento itinerante do meu chamado, né, de ministrar a palavra de Deus. E já estou combinando com alguns pastores e algumas igrejas em realizar alguns seminários voltados com o tema da sexualidade. E é isso, a minha vida hoje está sendo movida a fazer a obra de Deus, aquilo que Ele me chamou a viver, né? E é tudo isso que Deus faz na vida da gente, essa mudança. Por isso que Romanos capítulo 5, do versículo 20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
A quem muito é perdoado, muito é amado. Aquilo que você foi no mundo, você vai fazer no reino de Deus. Se um dia eu subia nos palcos para dublar, para bater cabelo, para fazer para o mundo, para tudo que eu fazia antes, hoje eu faço para o reino de Deus. Então Deus me chamou hoje para, em vez de estar nos palcos como eu estava antes, hoje estou nos púlpitos, ministrando a palavra, pregando a verdade e alcançando vidas para o reino. Que esse é o propósito do Evangelho. Arrependei-vos, pois o reino de Deus se aproxima. E o Evangelho é isso, é sobre renúncia, salvação, vida eterna. E como Pablo Marçal disse, realmente, quando o Evangelho for propagado entre todas as nações, aí virá o tempo da volta de Jesus. Só que uma coisa que eu tenho que dizer, Carlos Maia, é que sem arrependimento de pecados, sem a santidade, sem você viver uma vida com Deus, crendo na palavra de Deus como seu fundamento de verdade, você está se auto-enganando. E se Jesus voltar hoje e alguém não crer nele como Senhor e Salvador e não se arrepender em seus pecados, essa pessoa ela não vai subir. Porque independente da homossexualidade, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, independente da homossexualidade, ou heterossexualidade, ou o que é que eu faço, independente das minhas obras boas, porque não há uma meritocracia para eu ser salvo, eu estou debaixo de uma natureza caída. E quando Jesus fala sobre nascer de novo, é que espiritualmente ele nos chama a nascer numa nova identidade da pessoa dele, tirando a gente desse jugo de condenação e de pecado desse mundo. Porque esse mundo foi destituído. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Evangelho é sobre um resgate de um caminho de condenação que esse mundo está indo e que Jesus veio salvar as pessoas para a vida eterna. Então o Evangelho ele tem uma mensagem sobre um resgate, sobre um novo nascimento, sobre o ato que quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, ocorre o ato da justificação e novamente somos adotados como filhos de Deus, porque há uma diferença de eu ser criatura e filho. Filho é somente aqueles que creem em Jesus, se arrependem de seus pecados e buscam viver uma vida em santidade com Ele, que chamamos esse ato de primeira obra da graça. E a segunda obra da graça, o batismo com o Espírito Santo, aquele que te capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo que faz você entrar num processo de santidade, pois a santificação é um ato, mas a santidade é um processo para a inteira santificação, que será aquele dia que encontraremos com Cristo. Então, no fundo do meu coração, eu oro para que você creia na palavra, que você busque a Cristo, que você renuncie qualquer outra área da sua vida que precisa ser renunciado para que você venha viver a sua vida, a sua salvação em Cristo Jesus. E que você seja um vaso de honra para manifestar a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa dar esse testemunho da palavra e sobre Cristo, sobre a sua vida. E nesse vídeo eu termino. Novamente eu queria estar deixando aqui à disposição que vocês possam estar me ajudando. Estou indo fazer viagens, estou indo, como eu falei, para encontrar até com o pastor Flávio, mas eu quero deixar disponível se vocês quiserem abençoar o meu canal e o meu ministério, porque agora estou vivendo da obra e fazendo a obra e estou viajando e, como deixo muito claro, eu não cobro para igreja nenhuma. E quando eu me encontro nas cidades, às vezes é muito mais fácil para eu conseguir agendas ou oportunidades nas igrejas. E para isso, eu vou com minha própria conta. Então, se alguém quiser me ajudar, eu vou deixar aqui o Pix, que é 19-9742-35994. Esse é o meu Pix, Riquelme Araújo Nubank. Porém, se você precisa de ajuda ou dúvida em relação à sexualidade ou precisa entrar em contato comigo, esse é meu número de WhatsApp também, tá? Então, é isso. Que Deus abençoe
compartilha esse vídeo e me ajuda aí no crescimento do meu canal. Que Deus abençoe.